Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro vídeo de hoje. E é muito bom quando a gente faz uma investigação, traz informações aqui para vocês em primeiríssima mão, com exclusividade, e tudo se confirma poucos dias depois. Acontece com frequência, quem me acompanha sabe, né? Se não vejamos, mais cedo essa semana eu introduzi vocês a dois personagens relativamente desconhecidos da política brasileira, pelo menos no cenário nacional: Neri Geller e Eurípedes Júnior. O primeiro, Neri Geller, agora ex-secretário do Ministério da Agricultura, supostamente responsável pelo leilão do arroz. E eu falei para vocês, se esse cara resolver abrir o bico, muita gente poderosa vai se complicar. E parece que ele quer falar. Como ele próprio disse, não vou aceitar ser o bode expiatório da história. Eurípedes Júnior, presidente do Solidariedade. E eu mostrei para vocês também uma funcionária dele alocada na Câmara dos Deputados, é sócia ou laranja, né, de uma locadora de veículos que venceu um lote no leilão do arroz. E o Eurípedes está preso. Vou trazer todos os detalhes aqui para vocês. A chapa está esquentando, isso não vai ficar barato. Antes disso, outras matérias. Essa aqui é meio revoltante, mas não surpreende ninguém, né, pessoal? O STF suspendeu uma operação do BOP, da Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro, na favela da Maré, né, o famoso CPX, aquele complexo, né, de favelas que o Flávio Dino visitou sem segurança, né, chegou lá de boa, parecia que estava chegando em casa, que o Lula fez comício por lá também, né, eles estão ali, né, eles estão em casa, ali naquela região, mas o assunto não é esse. O que aconteceu foi o seguinte: anteontem, alguns policiais do BOP foram identificados pelo tráfico da Maré. Eles estavam dentro de uma casa na comunidade. E aí o tráfico cercou esta casa, jogou granadas, metralhou a casa e acabou tirando a vida de um policial e feriu outros. E aí começou um confronto de grandes proporções, tá? Vocês sabem como é que funciona o negócio. Se você mata um cara do BOP, os caras não vão descansar enquanto não pegarem todo mundo. E aí foi aquilo. Todos os PMs do BOP ontem, né, se estavam de folga, se estavam de férias, todos foram convocados. E aí, depois de algumas horas de confronto, né, eles conseguiram capturar alguns bandidos, mataram alguns também, teria a varredura completa, a escaneada completa. Aí o STF foi lá e proibiu. Eu quero mais informações a respeito disso aí. Não faz essa operação, né? Encontraram até submetralhadora capaz de derrubar a aeronave na comunidade. Mas os ministros resolveram que não era para continuar. Sempre tem aquela história, pessoas inocentes vão se ferir e tal. Enquanto não resolverem o problema, como Israel, por exemplo, está resolvendo lá em Gaza, as pessoas vão continuar, vão permanecer nessa situação de fragilidade. Então você tem que resolver o problema. Senão é enxugar gelo, né? Medida paliativa, mas não é assim que eles enxergam. Quem tem que explicar por quê não sou eu, tá? O Nicolas, pessoal, o Nicolas Ferreira, está sendo processado pela Erika Hilton, deputada trans. Contextualizando aqui, tá? A deputada de Santa Catarina, Júlia Zanata, fez um comentário, e aí a Erika Hilton, repito aqui, é uma transexual, chegou e falou: vai hidratar esse teu cabelo, né? Mulher antiquada. Para mim é um desrespeito, é um ataque, né? Aí o Nicolas falou, pelo menos ela é ela. E aí pronto, foi um comentário transfóbico, né? E a Erika Hilton está processando o Nicolas, pedindo 5 milhões de reais. Gente, um breve comentário a respeito disso, tá? Não especificamente sobre o evento, sobre uma visão mais ampla da situação. Quem é um pouquinho mais velho, como eu, viveu os anos 80, 1980, se lembra que Roberta Close, Rogéria e outras transexuais eram figurinhas carimbadas na televisão brasileira, na Globo, horário nobre, né? Sábado à tarde, domingo, famosíssimas e respeitadas. Ninguém mexia com a Rogéria, ninguém mexia com a Roberta Close. A Rogéria, inclusive, até a morte dela, morava no meu bairro. E ela caminhava aqui, todo mundo adorava a Rogéria. Sabe por quê? Porque com ela não tinha mimimi. Com a Roberta Close, também não tinha mimimi. Posou na capa da Playboy 2 vezes. Uma antes de operar. Ela ainda tinha o Bilal e foi capa da Playboy. Então, pessoal, a sociedade brasileira estava caminhando na direção da aceitação
das transexuais, da maneira como elas são, transexuais. Só que a esquerda vive do conflito. A esquerda não quer a paz. A esquerda quer a briga, a guerra, a divisão. E aí criou-se essa história de que transexuais são mulheres. Aí, meu camarada, você está indo contra a biologia e contra o senso comum, contra a lógica, contra a fisiologia, contra a medicina, contra a ciência. Aí não dá. É uma briga impossível de ser vencida. E quando existe uma briga impossível de ser vencida e um dos lados não quer desistir, a briga vai se perpetuar. E é isso que a esquerda queria. Então isso foi um retrocesso na luta das próprias transexuais pela aceitação. Elas já eram aceitas, não era um mundo perfeito, mas a coisa estava caminhando para ser ideal. Inventaram uma briga que não existe e aí 40 casinhas andando para trás. Tá? Infelizmente, a grande maioria das trans morde essa isca e pronto. Era muito mais simples aceitar a coisa como ela estava caminhando, né? Como as coisas estavam acontecendo, se desenvolvendo e a sociedade caminhando na direção da aceitação. Mas a esquerda resolveu criar essa briga e a comunidade aceitou. Absurdo esse pedido. Absurdo. Tá? Mas não duvide de nada em se tratando da nossa justiça. Agora vamos lá, pessoal. Vamos conversar sobre o Neri Geller e primeiro sobre o Eurípedes Júnior. Vamos dar uma resumida aqui, tá? O vídeo em que eu falo sobre ele é esse que está aí em tela inteira. Recomendo fortemente que vocês assistam, tá? A situação é a seguinte. Teve aquele cidadão, né, dono de uma loja de queijo, de uma mercearia de bairro, que ganhou um lote do leilão lá, 700 milhões de reais. O cara viajou para a Europa, meteu o pé, fugiu do Brasil, tá? Esse sim tá fugindo. Por que ele fugiu? Porque tem gente poderosa acima dele, né, galera? Então mandaram o cara para a Europa, deve ser uma pessoa humilde, tá? Mas o nosso personagem daquele vídeo ali, como eu falei aqui, trouxe para vocês em primeiríssima mão, com exclusividade, é uma outra pessoa. Uma mulher que é servidora da Câmara dos Deputados, ela está alocada no diretório do Solidariedade, tá? Partido Solidariedade, que tem como presidente o Eurípedes Júnior. Ela, sócia ou laranja de alguém em uma locadora de veículos, que não tem nada a ver com importação de arroz, venceu um outro lote do leilão. Centenas de milhões de reais, né? E eu trouxe essa denúncia para vocês. Acontece que agora existe um mandado de prisão em aberto, não sei neste momento se ele já foi preso ou não, para o Eurípedes, por desvios de até 36 milhões de reais. Não tem nada a ver com o leilão. Aí eu pergunto aqui para vocês, neste Brasil de tantas coincidências, né, como a gente tem observado aí ao longo dos últimos anos, vocês acham que isso é mais uma delas? Tem um leilão, né? Independente de ter sido o Ed que trouxe a denúncia ou não. Aí surge a informação desta funcionária que está lá alocada no gabinete dele, já que ele é o presidente do Solidariedade, né, a diretoria do partido na Câmara dos Deputados, envolvida no leilão, né, laranja ou sócia, não interessa, está lá, né, no gabinete do partido que o cara preside. Aí, pouco depois, dias depois, tem um mandado de prisão contra ele, desvio de 36 milhões de reais, assim, do nada, subitamente. Eu não costumo acreditar em coincidências. Então, para mim, né, a minha visão da situação é a seguinte: estão tirando o cara do caminho. Vamos prender esse cara por outra coisa e a gente tira o foco do leilão do arroz. Estão compreendendo? Né? Inclusive, o cara perde o poder de barganha. Ele já vai estar preso mesmo? Né? Qual é a diferença? Mas, eu falei isso para vocês no vídeo. A oposição tem que investigar. Tem que correr atrás disso. Tá? Mandei o vídeo para um monte de gente. Então, isso tem que ser investigado. Não é porque o cara foi preso por 36 milhões que tem que deixar para lá essa questão do leilão do arroz, porque, ao que tudo indica, ele está envolvido até o pescoço. Esse foi o primeiro caso. Tá? O outro personagem que eu apresentei para vocês foi o Neri Geller. Trouxe a ficha corrida do cara. 2014, 2015, ministro da Agricultura da Dilma Rousseff. Durante o período em que ele chefiava a pasta, houve um escândalo
de venda de loteamentos de assentamentos da reforma agrária. E 2 irmãos dele foram presos. Ele foi delatado, mas conseguiu escapar. Depois, em 2018, ele foi preso em um desdobramento da Lava Jato. Recebeu pouco tempo depois um habeas corpus do STJ. Qual foi a justificativa do Superior Tribunal de Justiça? Foram muitos mandados de prisão juntos. É muita gente presa ao mesmo tempo, tem alguma coisa errada. Habeas corpus para o Neri Geller. Em 2022, ele foi eleito, apesar de tudo isso, deputado federal, tá? Em 2018, estava exercendo o seu mandato como deputado federal pelo estado do Mato Grosso e resolveu se candidatar ao Senado Federal. Só que foi, pelo menos ele foi denunciado, né, por estar pegando o dinheirinho da campanha e escondendo na conta do filho dele. Teve o mandato de deputado federal cassado, foi tornado inelegível e, consequentemente, teve a sua candidatura ao Senado Federal, que era o objetivo dele, em 2022, candidatura cassada também. Né? Quando você perde seus direitos políticos, não é que você apenas não possa concorrer, né, a cargos, o deputado, senador, né? Não, você não pode nem ser secretário de Agricultura, você não pode ser ministro, você não pode ter cargo público independente de ser através do voto ou de nomeação. Tá? A inelegibilidade dele foi revertida. Vejam só que coisa interessante, né? Todas as inelegibilidades são revertidas, a não ser a do Bolsonaro, né? A do Bolsonaro não pode. E aí ele voltou, né, a ficar apto a receber uma nomeaçãozinha, né, um carguinho em comissão. E assim foi, de imediato, no automático, foi colocado no Ministério da Agricultura como secretário. Tá? E aí, pessoal, aconteceu tudo isso que a gente está vendo. Teve o escândalo do leilão do arroz, ele foi afastado, né, quase que na sequência, né, alguns dias depois, e ele deu uma entrevista dizendo que estava sendo usado como bode expiatório, que ele não ia aceitar isso. Eu vou trazer aqui para vocês um trechinho da entrevista, tá, o que ele falou. E, pelo menos neste momento, ele está disposto a fazer um escarcéu. Tá? Se ele abrir a boca, como eu falei naquele vídeo, vai ter muita gente se complicando. Tá? Vejam aí. Geller pediu demissão do cargo após se levantar a suspeita de privilégio ao filho dele, Marcelo Geller, sócio de uma das corretoras que participaram do leilão. O certame foi vencido por 4 empresas, ao custo de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Vocês estão vendo aí. São 4 empresas. Uma delas, a Queijo, né, de queijo do mercado de bairro, cujo dono está na Europa agora. Segunda empresa, a locadora de veículos da funcionária do Partido Solidariedade. E aí temos o caso do filho do responsável pelo leilão, participando também de uma outra empresa, né? Sendo que 3 delas não operam no mercado de compra e venda de grãos. Ele foi o responsável por organizar o leilão e disse que a Casa Civil e o Ministério da Agricultura o pressionaram para comprar tamanha quantidade de arroz, mesmo sob fortes críticas do agronegócio. Abre aspas para o Neri Geller, essa é a parte importante. Foi mal conduzido, em momento de egos aguçados. A quantidade foi uma decisão da Casa Civil junto com o ministro Carlos Fávaro, certeza. Agora, como se deu lá, eu não consegui participar, porque o ministro puxou esse assunto 100% para o gabinete do ministro, puxou a responsabilidade. Mas quem decidiu, obviamente, não fomos nós, disse em entrevista à Band News TV. Então, galera, esse é um expediente bastante usado na política, né? Acontece o problema, aí os responsáveis, para se livrarem da responsabilização, eles vão lá e escolhem um bode expiatório. É assim. Esse bode expiatório pode ser voluntário. Como foi, por exemplo, o Zé Disseu na época do Mensalão. Ele matou no peito e absorveu o golpe sozinho, praticamente. Muita gente foi punida, mas o Zé Disseu ficou marcado como líder do Mensalão. E nessa, se utilizou, se colocou, se propôs a funcionar como escudo do Lula. Neste caso aqui, o Neri Geller não está muito feliz com esse papel, não.
E vocês viram ali, ele que foi afastado por supostamente ser o responsável, né? Ter o filho dele ali envolvido na mutreta e tal. Ele disse, não fui eu quem organizou. Eu não fui o responsável. Quem decidiu foi o Ministério da Agricultura. Né? Não eu, sou secretário, eu não sou ministro. Foi a Casa Civil e o Ministério da Agricultura. Eu obedeci ordens e eu não estava confortável com essas ordens. O momento não era bom, não era propício. Egos inflados, ele falou ali. Né? Então, se ele abrir a boca, se ele falar tudo que sabe, para começar, não tem como evitar, né? O ministro da Casa Civil e o ministro da Agricultura vão ter problemas. Em tese, considerando a possibilidade da justiça funcionar. Tá? Daí até chegar no Lula, gente, é um pulo, você vai escalando. Né? Você vai lá e pergunta ao Rui Costa, ao Fávaro, que negócio foi esse? De onde partiu essa ordem? Foi da cabeça de vocês? Aí não se sabe se eles, como lideranças petistas, vão fazer o papel do Zé Disseu. Né? Já jogaram o Geller lá para baixo, agora quem está no foco são os dois ministros, eles podem se voluntariar e matar no peito. Agora, se eles não quiserem fazer esse papel, o que o Zé Disseu fez, vai acabar chegando no chefe. Porque, gente, não adianta você chegar e dizer que o Lula não sabia de nada. Mais uma dessa, não vem meter outra dessa, por favor. Terceiro mandato, o cara não sabia, pô. Então tá aí, pessoal. Tá? 2 personagens, Eurípides Júnior. Na minha opinião, não estou acusando, é a minha leitura, ele está sendo preso agora, desvio de 36 milhões de reais, que com certeza, isso eu posso afirmar, com certeza não surgiu agora, então ele já podia ter sido preso 2 semanas atrás, 2 meses atrás, 1 ano atrás, mas está sendo agora, quando surge a suspeita de participação dele no leilão. É para abafar. É o que eu acho. E o Neri Geller está sendo usado, de acordo com as palavras dele, como bode expiatório, não foi ele que organizou nada, quem fez a movimentação toda foram as prateleiras de cima do governo, e ele está sendo usado, né, para livrar os outros. Agora, vamos ver se ele vai ficar calado, né, se ele vai aceitar essa imposição, ou se ele vai ter a coragem, correr o risco, porque quem mexe com o PT está sempre no risco, né, de abrir a boca e falar tudo que sabe. Ficamos no aguardo aqui. Um forte abraço e a gente se vê por aí.